que nós rendemos homenagens a todas as famílias que estão aqui presentes e também as famílias de Aquiraz, do Ceará, do Brasil, porque a família é a matriz da sociedade, é a célula máter da sociedade, é da família que saem os grandes homens. Infelizmente também é da família que saem os monstros, os assassinos. E para que isso não aconteça, para que a família não passe por essa desventurança de ver o seu filho desviado no mundo da prostituição, no mundo das drogas, a palavra do Senhor, a sábia palavra do Senhor nos ensina em Provérbios, no capítulo 22. Abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo meia dúzia, 6. É uma passagem bíblica muito conhecida, mas é necessário que estejamos sempre repetindo, porque a repetição é a base segura do aprendizado. Amém, igreja? Então nós iremos repetir aqui a respeito da família, a respeito de como criar nossos filhos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Claro que toda a igreja não disse amém, porque alguns estão ainda procurando. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 22, no versículo 6. Ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós sabemos muito bem a respeito disso. Nós sabemos que é assim. Mas a maioria, infelizmente, não cumpre esse mandamento do Senhor. Isso é imperativo, é um mandamento. Ser mãe é um sacerdócio, é uma dedicação, é uma entrega. Assumir o papel de mãe precisa cumprir determinados requisitos da palavra de Deus. Nós estamos falando para as famílias cristãs. A palavra do Senhor é para aquele que deseja obedecer ao Senhor, deseja que a sua família, toda a família, não é uma parte da família, mas que toda a família ande segundo os preceitos, segundo os mandamentos do Senhor. Não é palavra para os ímpios. Os ímpios não querem obedecer ao Senhor. Muitos não acreditam nem na inspiração divina da Bíblia Sagrada. Mas nós que temos a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, nós sabemos que isto aqui é uma gota da imensa sabedoria do Senhor. Este versículo: instrui o menino, instrui o seu filho, ensina o seu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará desse caminho, não se esquecerá desses princípios. Família é para ensinar princípios, porque depois que já estiver com uma certa idade, já começar a sair, começar a se entrosar, a se enturmar, então vem para ele a palavra do mundo. Ele vai absorvendo os ensinamentos do mundo e vai começando a achar que aqueles princípios ensinados no seio da sua família valem menos do que os princípios negativos da sociedade. Então esses princípios na família, que ele aprende na família,
precisam ser mais firmes, mais categóricos, mais conduzentes, mais conducentes à realidade da palavra do Senhor. Precisam ser fortes e edificados e alicerçados na palavra de Deus, na sabedoria de Deus. E como nós sabemos, muitas pessoas já de certa idade, homens e mulheres, já velhos, eles se lembram dos conselhos da sua mãe, porque aquilo está entranhado nele, aquele princípio, aquele conselho entrou na sua alma, no seu espírito, no seu ser, e ele já viu que aquilo que é a verdade, é aquilo que funciona. Ele diz: eu faço isso, eu sou honesto, eu ando dessa forma, eu respeito os mais velhos, porque minha mãe me ensinou quando eu era criança, e nunca mais eu me esqueci. Palmas para as famílias, tem estudo menino, tem estudo no caminho do Senhor. Quantas vezes nós vemos isso? Mas, infelizmente, muitas famílias que também, cujos pais não foram também instruídos no caminho do Senhor, e não tem como repassar isto. Nós só podemos repassar aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós aprendemos. É por isso que a igreja chama, a igreja alerta, a igreja está todo o tempo esclarecendo, pregando a verdade. Então muitas famílias, elas entregam seu filho às babás, entregam seus filhos às escolas, e lá na escola os filhos aprendem a geografia, a história do Brasil, matemática e todas as matérias necessárias ao seu desenvolvimento intelectual, aumentar o seu conhecimento. Ele sabe perfeitamente quem descobriu o Brasil, ele sabe perfeitamente a fazer uma equação. Mas nós vemos muitos doutores, diplomados, homens, já chefes de família, desprovidos dos princípios básicos que a palavra nos ensina, porque a família não se preocupou, os pais não se preocuparam em ensinar princípios para que esse menino pudesse se tornar um cidadão, pudesse se tornar um homem. Mas a maioria pensa em formar o menino para ser advogado, doutor, engenheiro e muitas coisas, e se esquece do fundamental. E nós vemos neste Brasil da corrupção quantos homens de anel no dedo, diplomados, representantes do povo, senadores, deputados, governadores, prefeitos, homens que deveriam ser referenciais para a juventude, são ladrões, são desonestos, são corruptos. Isto é a realidade, isto é a realidade do mundo. Esses homens, com tantos anéis, com tantos diplomas,
com tanto preparo, não receberam essa instrução desde criança, não foram instruídos para serem honestos, bons maridos, representantes sinceros da sociedade, não roubar, não matar. Não, se receberam durante o vendaval da vida, foram envolvidos pela corrupção, foram envolvidos e tragados e absorvidos pela palavra do mundo, pelas imperfeições do mundo. E nós vemos mães desoladas, principalmente mães, porque o coração de mãe é muito grande. Mãe é sofrer, é um sofrimento ser mãe. Ela sofre muitas vezes pelo próprio marido, pelas imperfeições do seu marido, e sofre muito mais pelos descaminhos dos seus filhos, e continua sofrendo, e sofre também pelos netos e pelos bisnetos. É um constante sofrer. E quantas mães estão desoladas? Quantas mães neste Brasil, neste mundo, porque perderam seus filhos para as drogas, perderam seus filhos para a prostituição. Mas, meus amados, existe um perigo também muito grande quando nós falamos em desvio dos filhos. Nós só pensamos em prostituição, em drogas e etc. Mas há um perigo que ronda nossos filhos. Um perigo de dimensão espiritual. Recebi há 3 ou 4 dias uma mensagem de uma mãe desesperada: pastor, eu estou perdendo meu filho. Ele começou a participar de um grupo religioso e ele tem mudado completamente. Ele está perdendo a afeição familiar, ele está perdendo o amor à família, ele tem ideias completamente controversas, e ele está dizendo que vai sair de casa, do seio da família, e vai morar numa fazenda distante, pertencente a essa seita. E não são poucas mães que perdem os seus filhos para esses grupos religiosos que escravizam a criança, escravizam os nossos jovens. E nós não damos muito valor nisso, porque chega em sua casa jovens sorridentes, parecendo amáveis, oferecendo estudo bíblico, dizendo que estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da cruz, e não estão, é puro engano. E começam, depois da sua permissão, eles entram no seu lar e se inicia uma lavagem cerebral do menino. E ele aos poucos vai mudando e mudando, e vai se tornando um fanático,
Ele começa a defender as doutrinas enganosas da seita a que ele pertence. As doutrinas enganosas do grupo religioso, pelo qual foi fisgado. As seitas armam uma armadilha, não só para adolescentes, para adultos também. Armam uma arapuca muito enfeitada, muito bem posta. Os caçadores sabem muito bem o que é isso. Eles querem pegar determinado animal, então eles colocam ali, na armadilha, na arapuca, uma carne saborosa, um alimento, que eles sabem que aquele animal gosta muito. E a entrada é florida. A entrada na arapuca, ela é uma entrada de beijos, de abraços, de flores. Tudo é muito bom. Você deve se lembrar como é que é aquele ratoeira grande assim, de arame. A entrada é larga, é fácil. O rato entra, que coisa boa, e lá dentro tem um pedacinho de queijo. Ele sente o cheiro do queijo e vai lá e não volta mais. Dificilmente uma pessoa, um jovem, homem ou mulher, que já tenha sido tragado por esses grupos religiosos, dificilmente ele consegue retornar à normalidade. Eu tenho uma centena de testemunhos, a internet está aí para comprovar, de famílias destroçadas. Sabe por quê? Porque quando a pessoa sai, for livre e espontânea vontade, porque conheceu a verdade, tem um encontro com a verdade que é o Senhor Jesus e resolve sair, sabe o que acontece? Se saiu só o filho, os pais ficam contra o filho e não querem mais conversar com ele nem por telefone. E assim vice-versa. Os grupos religiosos, as seitas, eles ensinam a ruptura familiar, o desacordo, o desentendimento, o ódio. É a doutrina do medo. E muitos, eu tenho conhecimento disso, não saem com medo de perder amigos. Às vezes passam lá 20 anos, mas o receio de perder irmão, pai, amigo de tantos anos, esse receio faz com que eles continuem no engano, continuem na inverdade. Mas pastor, o que é ensino assim, de tão cruel? Ensinam principalmente todas as seitas. O que é seita, pastor? É aquele grupo formado cujas doutrinas são contra o ensino bíblico. Amém, querido? Quase todas as doutrinas ensinadas por uma seita são contra a palavra de Deus. Eles ensinam que esse Jesus que as igrejas cristãs adoram não é Deus coisa nenhuma. Não foi um Deus que veio do céu e se fez carne, conforme diz a Bíblia Sagrada. Eles ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, é uma coisa. É apenas uma energia que consegue, preste atenção, parece,
eles conseguem fisgar, tirar das igrejas tradicionalmente cristãs, eles conseguem levar, não poucos, para o seu aprisco, para a sua arabu, para a sua tenda, para os seus templos. Sabe por quê? Ele consegue? Porque são crentes que não querem saber do estudo da palavra de Deus, que não frequentam escolas bíblicas, é só do lobodão. Então eles escolhem alguns versículos isolados da Bíblia e lançam aos olhos do crente. E ele vem, lê aquilo sem olhar o contexto. Ele aceita e é o primeiro passo para entrar na armadilha cruel. Primeiro passo, porque não se importam em estudar a palavra do Senhor, não estão com a fé alicerçada na palavra de Deus, não tem estrutura espiritual, estrutura de conhecimento para rejeitar e também contestar. Não, isso aí não, a minha Bíblia diz isso, eu contesto, eu refuto, eu não aceito. Não pode, não tem condições, porque não se preparou para isso. Então, meus amados, o cuidado com os nossos filhos, com os descaminhos dos nossos filhos, tem que ser em todas as áreas: área espiritual, área comportamental, área dos estudos. E quanto à área espiritual, a palavra diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma salva de palmas para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! As mães amam muito seus filhos, os pais amam muito, mas precisa ir mais além. Assumiu o compromisso, passou a exercer esse sacerdócio de ser pai e de ser mãe. É preciso carregar essa cruz até o fim. É preciso assumir a responsabilidade. Amém? Não pode desonecer, não pode negligenciar. Porque o mundo está esperando o seu filho. O mundo está esperando o seu filho. Cuidado, igreja. Cuidado, muito cuidado. Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, anda ao derredor dos seus filhos, querendo tragá-los. E nós devemos dizer com toda a nossa fé e a nossa alma, o nosso ser: diabo, está amarrado em nome do Senhor Jesus, eu entendo. Porque o meu filho pertence ao Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. Está conosco aqui o nosso caro e prezado pastor, preditor, que vem nesta noite trazer a palavra como foi designado. Eu já peço para se aproximar e eu quero orar por este homem de Deus. Senhor Deus e Pai,